A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós forneceremos subsídio extra da lição de número 7, Lições Bíblicas Jovens, que tem como título O Aparecimento do Anticristo. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, ao qual estamos estudando escatologia bíblica, ou seja, a doutrina das últimas coisas. Amém? Então, na lição de hoje nós vamos comentar sobre o aparecimento do Anticristo, porque ao longo das Escrituras Sagradas é-nos informado que no tempo do fim, ou seja, no tempo final, na última semana que foi profetizada pelo profeta Daniel, porque nós já falamos sobre isso, sobre as 70 semanas profetizadas de Daniel, conhecida como as 70 semanas de Daniel. E a última semana é essa semana de 7 anos. Nós falamos sobre isso, que é a semana, quando fala ali, são semana de anos. Então, são 7 anos que vai ainda ter. Então, são 7 anos, que a última semana é semana de 7 anos. Então, já se passou-se as outras semanas e está nesse start, vamos falar assim, nesse parêntese que foi aberto por Deus, e Deus vai vir tratar ainda com a nação de Israel durante os últimos 7 anos, que será os 7 anos da grande tribulação que nós falamos na lição passada. Você que não escutou a última lição, nós explicamos isso detalhadamente na lição anterior. Pois bem, a Bíblia relata, como nós estávamos falando, que no tempo do fim vai surgir um homem. E este homem é falado tanto em Daniel. Daniel chama ele de pequeno chifre, o príncipe que há de vir, o assolador, o rei que fará conforme a sua vontade. Isso tudo está lá em Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 8. Daniel capítulo 9, versículo 25 e 27. Daniel 11 e versículo 33. Jesus também no sermão profético faz menção. Jesus fala lá em Mateus 24:15 que é a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. O apóstolo Paulo chama este o homem do pecado iníquo. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 8. Ao passo que João, na sua primeira e segunda epístola, denomina esse homem de o anticristo. É o anticristo que há de vir, meu irmão. Vai ser um homem muito mau, terrivelmente diabólico, com poderes sobrenatural, porque ele vai fazer tudo segundo a eficácia de Satanás. E Satanás vai dar o poder, vai fazer com que ele se assente em seu trono para reger o mundo naquele período de 7 anos, que é o período da grande tribulação, o qual esse homem se manifestará e exercerá, meu irmão, todo o domínio, claro e obviamente, pela permissão de Deus, porque isso já está determinado pelo Altíssimo, que é o tempo que Deus vai tratar com a nação de Israel. Por isso é conhecido também como o tempo de angústia de Jacó, que será a grande tribulação, que Deus vai tratar. É a última semana de 7 anos que Deus vai tratar com o seu povo. Então nós temos que entender e compreender que o anticristo será um homem. Isso é primordial para entendermos. Será um homem, uma pessoa que vai agir com a eficácia, sim, de Satanás. Mas não vai ser um ser espiritual, não vai ser um ser, meu irmão, um demônio, vamos falar assim. Vai ser um homem que vai agir segundo a eficácia de Satanás. Mas vai ser um ser humano que vai nascer, vai crescer, vai ser criança, vai ser adolescente, vai ser jovem, vai crescer. Vai ser uma pessoa normal, que vai dar lugar para que o anticristo, vai dar lugar para que o inimigo o faça dele o anticristo profetizado pelas sagradas escrituras, meu irmão. Então nós devemos entender e compreender tudo isto, que ele vai fazer tudo isso para que o povo o siga, o adore, porque é isso que ele quer. É isso que o inimigo sempre quis ao longo de
toda a escritura sagrada, ele quer adoração. E não é à toa que quando ele foi tentar o Cristo, o próprio Cristo no deserto, em uma das tentações, ele queria que o Cristo o adorasse, se ajoelhasse perante ele e o adorasse, porque é isso que ele deseja. Porque desde o princípio, ele deixou a soberba invadir o seu coração. E ele queria ser maior do que o próprio Criador, queria ser maior do que o próprio Deus. E quando ele fez isso, meu irmão, ele se aparta das benesses que Deus lhe tinha feito, porque ele é mentiroso. E nele tem todo engano, ele foi achado mentiroso desde o princípio. Não há nele verdade, ele é um ser que é o pai da mentira, como fala as escrituras sagradas. Então nós devemos compreender tudo isto e entender que este anticristo vai surgir. E quem é este anticristo? Nós até já falamos sobre essa parte que vai entrar no primeiro tópico da lição, de quem é o anticristo. Eu já falei que vai ser um homem, vai ser a encarnação do mal, porque tudo que ele fizer vai ser segundo a eficácia de Satanás. Vai ser um homem que vai ter poder de persuadir multidões. O anticristo vai ser um líder político, meu irmão. Vai ser um líder como se nunca houve na face da terra, porque ele vai unir as nações. Ele vai trazer uma falsa paz. Vai fazer com que a economia prospere, com que as pessoas tenham benesses, tenham vida boa. Mas isso tudo é mentira, porque nele habita a mentira. E se nele habita a mentira, meu irmão, vai chegar o tempo que ele vai se revelar, como vai acontecer. Porque durante os 7 anos, 3 anos e meio ali, meu irmão, vai ser de paz. Vai ser de uma aparência de prosperidade. A economia vai estar de vento a popa. Sistema de saúde não vai estar em colapso, vai estar tudo andando bem. Recursos financeiros praticamente vão ser suficientes. Aquilo que você ganha vai dar para você fazer tudo aquilo que você deseja. E vai ser nesse período que o anticristo vai estar ainda, meu irmão, por debaixo dos panos, escondido, não mostrando a sua verdadeira face. Mas no 3º ano e metade, depois de 3 anos e meio, ele vai mostrar para que realmente ele veio. E nós vamos falar disso aqui. Então o anticristo é isso. Quem é o anticristo? Primeiro, ele é a encarnação do mal. Ele não é, meu irmão, Antíoco Epifânio, como alguns sugerem que seja Antíoco Epifânio, porque Antíoco Epifânio, na época do período intertestamentário, ou seja, na época do silêncio profético de Deus, como alguns assim chamam, houve uma profanação do templo que foi erguido ali, o 2º templo. Por quê? Porque esse homem chamado Antíoco Epifânio, que estava governando na Síria, ele profana o templo de Jerusalém. Sabe o que ele faz? Ele pega uma imagem de Zeus e coloca dentro do Santo dos Santos, e ali ele faz sacrifício de porcos, que é considerado animal imundo para os judeus, e profana o templo. Mas só que ele não é o anticristo, porque quando chega em Mateus, Jesus Cristo fala sobre a abominação da desolação, que vai vir no período futuro. Aí o que alguns sugerem, vem e falam também, não, foi o general Tito, porque Tito veio no ano 70 e destruiu o templo, destruiu tudo, não deixou pedra sobre pedra. Mas também não é o general Tito. Sabe por que não é o general Tito? Porque Tito morreu no ano 81, ele foi governador, sim, do Império Romano, imperador, mas ele morreu no ano 81 depois de Cristo, o ano em que o livro de Apocalipse ainda não foi nem escrito. Não pode ser o general Tito, porque isso nos remete, meu irmão, ao futuro. Quem lê, entenda, Jesus falou. Quem lê, entenda. Então ele será a encarnação do mal, meu irmão. O que esses homens fizeram aqui foi coisa horrenda, maléficas. Mas o que há de vir, meu irmão, vai ser pior do que tudo isso que esses homens aqui fizeram ao longo da história dos judeus. Vai ser pior do que Hitler, que tentou exterminar os judeus. Vai ser pior do que
tudo aquilo que se levantou contra a nação de Israel, porque vai ser um evento, meu irmão, que vai abarcar o globo terra. Todas as nações vão estar incluídas neste homem que vai ser a encarnação do mal. Vai ser o homem que vai buscar ser adorado, e nós já falamos sobre essa parte, que é isso que ele busca desde o começo. É ser adorado, é ser exaltado, é ser glorificado. Ele quer puxar para si a glória que só remete, que só que merece é Deus, mas só que ele busca isso porque ele é mentiroso, enganador, falsificador e caluniador. Então, meu irmão, que possamos resistir para entendermos tudo aquilo que está nas Sagradas Escrituras. E este homem, que é o anticristo, ele vai enganar também todos os habitantes da terra, porque ele vai enganar, porque ao seu lado vai estar o seu braço direito, que é o falso profeta. E o que vai acontecer? O anticristo vai ser ferido de uma ferida mortal, e o falso profeta vai restaurar, vai sarar, meu irmão, a ferida mortal que foi. E os habitantes da terra vão todos adorar o anticristo. Todos vão olhar e vão ficar magníficos. Vão se achar esplêndido, porque vão achar que aquele homem ali verdadeiramente tem o poder de reger a nação, as nações, o globo terra, porque ele está vindo com uma falsa paz, porque ele vai se manifestar, meu irmão. Porque o que o detém hoje, quando sair do meio, ele vai se revelar. E quem é que o detém, senão o Espírito Santo de Deus que habita na igreja? Então não adianta a gente falar, quem é que detém o anticristo, o agir do anticristo hoje, a manifestação? O Espírito Santo, sim, mas também a igreja. Por que a igreja? Porque o Espírito Santo habita na igreja, e a igreja também vai ser tirada do meio, assim como o Espírito Santo vai sair do meio. A igreja, os crentes aqui têm o Espírito Santo em sua vida, então a igreja com o Espírito Santo vai ser tirada do meio. Quando tirar aquilo que resiste, ele se manifestará. E nessa sua manifestação, ele vem com engano, com mentira, com falsidade tal que vai existir até a trindade satânica, que vai ser composta tanto pelo dragão, quanto pelo anticristo, quanto pelo falso profeta. E o dragão que fala em Apocalipse 12, meu irmão, é o diabo, porque as Sagradas Escrituras já nos mostram isso em Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 2, que ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Aqui o autor já nos fala, já nos mostra. João, quando recebe a revelação, os autores já mostram que este anticristo vai ter pela eficácia de Satanás, e vai ter o dragão, que vai ser a figura imitadora do Pai. E esse dragão é o inimigo, é Satanás, é o diabo. Por isso a palavra de Deus nos fala que o anticristo vai agir segundo a eficácia de Satanás. Porque ele vai ter a simbologia, vai querer ser a figura do Pai, porque tudo dele é imitar. Então o dragão, que é Satanás, nessa trindade satânica, ele vai querer exercer a função do Pai. E o Filho, quem é o Filho? É o anticristo que vai ser enviado por ele. Porque a besta que sobe do mar é o anticristo, e o mar nos remete a isso, meu irmão. A povos, a nações, a língua, a simbologia de mar na Sagrada Escritura, majoritariamente vai falar de nações, de povo, de pessoas. Por isso ele é a besta que sobe do mar, porque é a besta que vai vir para reger, para enganar, para dominar as massas, porque o anticristo vai ser este homem que vai ter um poder miraculoso de que da retórica, do convencimento, da palavra, da lábia. Vai ser um líder político que vai fazer com que o mundo, meu irmão, olhe para ele e veja: esse é verdadeiramente um estadista. Este homem verdadeiramente trouxe a paz.
Esse homem verdadeiramente trouxe um equilíbrio mundial. As tensões que existiam em guerras estão cessando, porque este homem tem o poder de persuasão. Esse verdadeiramente é um líder que está vindo para governar e trazer a paz. Então ele é a imagem do filho, o dragão, que é o inimigo, que é Satanás, tem a imagem do pai. O anticristo tem a imagem do filho, porque ele vai operar segundo a eficácia de Satanás. E por último, a imagem do Espírito Santo, que ele está usando para imitar a Trindade, Santíssima Trindade de Deus, vai ser ao oposto dessa Santíssima Trindade, vai ser a Trindade satânica, que é composta pelo dragão, anticristo e o falso profeta, que vai vir como um representante do Espírito Santo. E esse falso profeta, a palavra de Deus fala, ele tem 2 chifres como de cordeiro, mas fala como dragão, para mostrar que a aparência dele vai enganar muitos, porque no seu interior só existe mal, só existe, meu irmão, coisas para fazer, para tentar deter tudo aquilo que se chama Deus e que vem de Deus. E ele vai operar milagres. Se for possível, a palavra de Deus fala, até fogo do céu ele fará descer esse falso profeta. Então, como o anticristo foi a besta que subiu do mar, o falso profeta é a besta que sobe da terra. E ele vai ter essa capacidade, meu irmão, de fazer as coisas. E ele será o responsável também de colocar a marca da besta em todos aqueles que aceitarem a adoração e seguir a besta. Não tem a marca da besta, que tem o número da besta, que é 666. Então, o falso profeta vai ser o responsável de fazer isso, porque o falso profeta, diferentemente do anticristo, que é um líder político, o falso profeta vai ser um líder religioso. Todos vão olhar para o falso profeta e vão começar a segui-lo, porque a sua doutrina vai trazer o ecumenismo no mundo, ou seja, as religiões vão praticamente se unificar e todo mundo vai ter unicamente um homem a ser seguido, a ser ouvido. Então, o que aquele homem falar, o falso profeta, que também é um homem, temos que entender isso, é um homem, não é um espírito, não é um demônio, é um homem que vai agir também segundo a eficácia de Satanás. Ele vai fazer com que as massas entendam. E o que o mundo quer hoje? O mundo quer hoje uma religião global, meu irmão. Uma religião que haja a união dos povos, que todos falam a mesma língua. E esse falso profeta vai vir para fazer isso. Vai ser instalada uma união, a única religião mundial, que é a religião do anticristo. E aparentemente vai trazer bons resultados, porque nos 3 anos e meio iniciais vai ser período de paz, de bênção, que ele vai estar levando sim a ministração da sua falsa religião, do engano. Mas depois ele vai mostrar para que veio, porque vai exigir adoração. O anticristo, quando exigir adoração, aí o falso profeta também vai se manifestar para que veio. Assim como o Espírito Santo veio para glorificar o Pai, o falso profeta vai vir para querer dar glória para o anticristo, para glorificar o anticristo, porque ele faz parte da trindade satânica que é composta pelo dragão, que é o diabo, o anticristo e o falso profeta. Então nós temos que entender e compreender isso, porque esse governo do anticristo vai ser uma abrangência mundial, é aquilo que nós estamos falando, vai ser de abrangência mundial. Além de abrangência mundial, vai ter um acordo com Israel. Que acordo é esse com Israel? O Israel até hoje espera um Messias político. E quando o anticristo se manifestar, o que é que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é instaurar uma paz mundial. E provavelmente, meu irmão, provavelmente o anticristo será um judeu. Por que será um judeu? Porque Israel está esperando o Messias. E o Messias tem que vir de uma linhagem dos judeus, ou seja, dos judeus, dos hebreus. Então esse anticristo provavelmente vai ser um hebreu. Então este homem que vai ser um judeu que vai vir, ele vai agora fazer uma paz mundial em que Israel vai fazer um acordo com ele, porque ele será o anticristo e Israel vai tê-lo como Messias, porque ainda não entende, não compreende. Por quê? Porque ele vai ser um líder político. O terceiro templo, meu irmão, o templo de Israel vai ser reconstruído. Israel, o povo judeu, vai voltar a fazer os sacrifícios.
a fazer as suas ofertas no templo, porque a Bíblia fala disso, e para Israel fazer isso novamente tem que ter o templo. Então o anticristo vai fazer com que essa paz venha também para Israel. Esse conflito entre palestinos, muçulmanos e entre palestinos, muçulmanos e Israel, os judeus, vai cessar. Israel vai estar no centro das notícias mundiais no período do anticristo. Por quê? Porque naqueles primeiros 3 anos e meio, irmão, Israel vai estar ancedendo, ou seja, vai voltar a fazer sacrifício e ofertas no templo. Vai viver em paz, vai estar em paz porque está sendo enganado pelo anticristo. E eles têm o anticristo como o Messias. Como o Messias. Para ele, aquele é o Messias. Mas só que a palavra de Deus fala que na metade da semana ele romperá o acordo que fez com os filhos de Israel. Ou seja, ele vai colocar uma imagem dentro do Santo do Santo e exigir agora a adoração. Aí Israel vai perceber, vai entender que foram enganados, porque aquele homem que ele achava que era anticristo não é, porque ele coloca uma imagem dentro do Santo Templo. E exige adoração, porque essa imagem, meu irmão, vai ser tremenda. Imagine só. Por isso hoje o mundo já anda cambaleando para isso. Por quê? Porque hoje você tem que ter imagem, tem que adorar a imagem, tem que cultuar a imagem. Imagine só, e a imagem não faz nada. Imagine naquele tempo, quando o falso profeta dá vida à imagem. A imagem vai falar, a imagem vai andar. Meu irmão, se hoje a imagem não faz nada e as pessoas ainda idolatram, imagina no tempo final do anticristo, quando a imagem andar, a imagem falar, porque este poder vai ser dado ao falso profeta para dar vida à imagem que vai ser colocada dentro do Santo dos Santos. Então vai ser isso que vai acontecer. Então essa firme aliança com Israel será rompida, meu irmão. E quando romper essa aliança com Israel, todos agora vão se voltar contra Israel, porque Israel agora percebeu que foi enganado. Aquele não era não era o verdadeiro Messias, não era o Cristo. Eles foram enganados, porque ele até hoje aguarda esse Messias político, esse Messias que vai vir para reger a terra aqui neste mundo físico, porque não compreenderam que o Messias veio e falou: meu reino não é deste mundo, e os judeus não compreenderam e até hoje esperam um Messias político que vão achar que vai ser o anticristo, só que não será. E eles vão quebrar a cara com isso, porque vão fazer o acordo, a aliança, e vão achar que está sendo regido pelo Messias, mas não é o falso Cristo, ou seja, o anticristo. E os últimos 3 anos e meio vai ser um período doloroso, que é a angústia de Jacó, período de grande tribulação que Deus vai tratar com Israel, para que Israel reconheça que só o Senhor é Deus e que o Cristo que ele havia transpassado verdadeiramente era o Messias. Isso vai acontecer, porque o anticristo vai convencer todas as nações a virem contra Israel. Isto não é difícil de imaginar não, meu irmão. Se hoje as pessoas tem aversão a Israel, imagine um período que vai ser uma dominação mundial, tanto pela religião quanto pela política, e os povos, as nações vão estar sendo regidas pelo esse falso profeta, o anticristo, com toda a eficácia de Satanás, como não vão responder afirmativamente ao chamado do inimigo para tentar destruir Israel. Então vai isso acontecer no período final da grande tribulação, quando todas as nações se reunirem e irem de encontro para destruir Israel. Israel vai levantar um clamor como nunca visto na face da terra. E vai ser neste momento que Cristo voltará, a sua volta visível com a igreja. Com a igreja, porque nós já falamos disso no início das nossas aulas, que a igreja vai ser arrebatada e estará com Cristo, porque Cristo falou: e virei outra vez e buscarei vocês, para onde eu estiver, estejais vós também. João
capítulo 14, versículo 3 em diante, mostra isso, que Cristo vai vir buscar a sua igreja. E quando ele voltar para resgatar Israel dessa opressão que vai ser levantada pelo anticristo, que é conhecida como a guerra, a batalha do Armagedon, observe que a batalha do Armagedon não é a guerra do anticristo contra Deus, é a batalha do anticristo contra o povo de Israel, porque Deus não tem um rival páreo para ele, meu irmão. Essa coisa de se achar que vai haver aquela guerra entre o anticristo e Deus, ou entre o demônio e Deus, uma briga, uma luta que nós vamos ver, não vai existir isso. Porque Deus é Senhor, é soberano, é poderoso, e Deus não tem um inimigo páreo. Então, essa batalha do Armagedon é a guerra do anticristo vai fazer contra Israel. Porque quando Cristo vir, não vai haver guerra, porque pelo sopro da sua boca ele destruirá todos aqueles que se levantaram para destruir a nação escolhida, ou seja, os remanescentes de Israel que sobreviverem, que passarem pela grande tribulação e ainda estiverem com vida, serão salvos e restaurados pelo Messias, porque a palavra de Deus fala lá em Zacarias que eles vão olhar e vão ver o Cristo, o qual transpassaram, porque não aceitaram como verdadeiro Messias, e chorarão e prantearão, porque verão que aqueles que ele rejeitaram, aquele que eles transpassaram, era o Messias, era o Cristo, e eles vão se lamentar, vão chorar. Mas Cristo está vindo para restaurar o seu povo, para restaurar a nação de Israel. Então, com o sopro da sua boca, Cristo vai eliminar todos os humanos que estão ali, vão matar todos. E quando todos morrem, vão morrer certamente e vão aguardar o juízo final, exceto o falso profeta e o anticristo. O falso profeta e o anticristo, ele vai inaugurar o lago de fogo. Então, o anticristo e o falso profeta são as duas pessoas que vão inaugurar o lago de fogo. Observe que o lago de fogo, o inferno, não foi feito para o ser humano, foi feito para Satanás e seus anjos, mas os homens, devido à sua obediência, à sua desobediência, ao seu estado de querer viver no mais vil pecado, cometendo as iniquidades, as transgressões contra o Criador, também Deus os destinou para a perdição eterna, porque o homem não foi criado para isso, o homem foi criado para a glória de Deus, para glorificar Deus, exaltar a Deus e fazer a vontade de Deus, mas o homem pecou, errou, e devido a isso também foi destinado ao lago de fogo. Então o inferno, ou seja, o lago de fogo que arde com chamas e enxofre, vai ser inaugurado pelo anticristo e o falso profeta. 2 homens vão ser lançados no lago de fogo e os outros humanos que morreram vão aguardar até acabar o período do milênio. Porque quando Cristo voltar, vai restaurar toda esta terra, vai transformar e vai instalar o seu período milenial na terra, o período do reino de 1000 anos de Cristo aqui na terra. Certamente nós vamos falar sobre isso, mas o que nós temos que entender é isso. Depois de 1000 anos, o que vai acontecer? Os que morreram sem Cristo vão ressuscitar. Essa é a segunda ressurreição. Por isso a palavra de Deus nos fala. A primeira ressurreição é para a vida e bem-aventurado aquele que estiver nessa ressurreição, porque a segunda ressurreição é para a morte. Então o anticristo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, assim como o falso profeta, e Satanás vai ser preso por 1000 anos. Satanás ainda não foi lançado no lago de fogo, vai ser lançado só após o período de 1000 anos, quando ele vai ser solto por um período curto de tempo, e depois disso será lançado no lago de fogo e enxofre. Então assim, meu irmão, nós estamos encerrando esta lição de número 7, que fala sobre o aparecimento do anticristo. Abordamos bastante coisas, certamente coisas que também não tem na lição e coisas que tem na lição, como fonte de subsídio extra para os irmãos assim levarem para a sua sala de aula e fazer com que os seus alunos cresçam também, tanto no conhecimento quanto na graça do Senhor Jesus. Então que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. Não se esqueça que na descrição deste vídeo nós temos um link que dá acesso ao teste online e também um link que dá acesso para fazer download do teste online em PDF para os irmãos que assim desejarem imprimir e levar para que seus alunos respondam o teste online. Aqueles que não quiserem, pode fazer na hora mesmo o teste online no celular, iPhone, iPad,
que fica mais simples de fazerem. Então, que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.